É porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta semana que o país derrubará qualquer objeto que represente uma ameaça à segurança do país. A fala de Biden acontece após os Estados Unidos identificarem um balão chinês e acusarem o país asiático de espionagem. Já a China afirmou que o objeto se tratava de um balão meteorológico que se desviou da rota programada. Biden disse que tem a intenção de conversar em breve com o presidente chinês Xi Jinping. As relações entre China e Estados Unidos importam demais para o agro brasileiro e é o tema da nossa análise nesta próxima rodada. Pedro, a tensão entre Estados Unidos e China mudou de nível? Já estamos agora falando em espionagem. O que esperar dessa relação das duas maiores potências do mundo em 2023? Eu diria, Kellen, que essa relação, né, bilateral entre China e Estados Unidos, ela vem escalando, ela vem se tornando cada vez mais tensa de um tempo para cá, né? Depois desse documento que eu destaco, do dia 4 de fevereiro, onde o Putin e o Xi Jinping eles assinam um trecho onde eles dizem não permitir em espaços internacionais, né, que seja lançado nenhum tipo de arma ou qualquer coisa desse tipo, ou de sondas, né, em espaços em águas internacionais, né, terras e no cyberespaço. Isso está escrito lá. Então você imagina violar um espaço considerado aéreo de uma dessas grandes nações. Então esse tipo de provocações, o que eu diria, é que esse tipo de provocações eles vão se tornar cada vez mais constantes daqui para cá, porque, na verdade, nós temos uma disputa entre Estados Unidos e China pelo que nas relações internacionais nós chamamos de poder global, né? Eles estão disputando todos os centros tecnológicos de poder, há uma disputa comercial, há uma disputa tecnológica pelos condutores, semicondutores, chips, microchips, e essa disputa tende a se intensificar, e esse tipo de provocação tende a aumentar de lado a lado. Isso não é um caso esporádico nem isolado, isso vai se tornar cada vez mais rotineiro e comum. Existe uma chance de uma guerra entre China e Estados Unidos no futuro próximo? Acho que não, não é uma guerra direta, não. O que pode existir são problemas com relação a Taiwan. A Nancy Pelosi, que era, enfim, speaker, né, que eles chamam lá, né, líder do parlamento dos Estados Unidos, foi visitar Taiwan, digamos, gratuitamente. Isso provocou muitos chineses. O atual líder é um republicano, né, que acabou de ser eleito. Ele disse que esse ano também vai visitar Taiwan. Isso provoca muitos chineses que consideram Taiwan uma ilha chinesa, né, e os Estados Unidos vêm diferente, o Ocidente. Então, esse tipo de conflito pode haver, mas não um combate direto. Muito bem, obrigada, Pedro. Cubo, a relação entre China e Estados Unidos está piorando, na sua opinião? E que efeitos a gente pode esperar para o mercado agrícola? Se é que pode piorar, né? Acho que está piorando mesmo, de fato, né? E os efeitos a gente já está vendo desde o início da trade war, né? Ainda na tentativa de acordo, lá na primeira etapa do acordo, que nunca foi cumprida, só para relembrar um pouquinho aqui, né? Todos aqueles números colocados na primeira etapa do acordo China e Estados Unidos nunca foram cumpridos em termos de volumes, nem de valores. Era um acordo muito pretensioso para o que realmente a China poderia cumprir em termos de preço e volume de exportação. A posição na China, na prática, foi ampliar compras de outros fornecedores, de outros blocos, e como ainda ficou alijada do acesso ao mercado ucraniano e a Argentina vem de quebra de safras sucessivas, outro importante abastecedor de grãos do mercado chinês, o Brasil acabou sendo beneficiado, né, e acabou ampliando ainda mais os volumes exportados para a China em 2022 e deve ampliar ainda mais em 2023, tá? Porque a nossa capacidade exportadora em 2023 vai estar muito mais saliente, né, com uma super safra, a safra recorde, mais de 310 milhões de toneladas, com muito mais potencial de exportação de vários produtos. Não estamos falando aqui só de soja, não, grão, estamos falando de farelo de soja, de óleo de soja, de carnes, todas crescendo o volume de exportação previsto para o ano que vem. Então, todas essas commodities vão ser beneficiadas novamente, agora com mais ímpeto ainda, ao longo de 2023. Lembrando que em 2022, a China já absorveu 1/3 de todas as exportações do agronegócio brasileiro, é bastante coisa. Pegando um gancho com o que você já trouxe, a China se abriu para o mercado do milho brasileiro, milho ganhou protagonismo, janeiro a gente vê o recorde de exportações do agro, puxados também pelo desempenho do milho enviado prioritariamente para a China. Quanto o Brasil exportará de milho para a China em 2023, na visão do Carlos Couco?
Já no primeiro mês do ano já se posicionou como o maior comprador de milho brasileiro, né? Num único mês mais de 1 milhão de toneladas, então isso dá uma dimensão do potencial que existe. Nós estamos estimando o ano todo 50 milhões de toneladas, que é o mesmo número que o USDA trabalha, e nós estamos trabalhando desde a metade do ano passado com esse número, dado que vamos ter uma segunda safra de 100 milhões de toneladas, né? Passível de exportar isso. Agora, se esse ritmo continuar, nós vamos romper os 12 milhões de toneladas só para a China, e já temos aí mais ou menos consolidados um mercado de Oriente Médio, África, Europa de 42 milhões de toneladas. Então essa conta pode ir lá em cima, e aí sim pode causar mais pressão no mercado interno, né? Embora de R$100 a saca, Kogo? Aí que tá. Eu estava ouvindo a entrevista anterior aí, né? Eu vou ser obrigado a discordar, né? Eu não concordo que exportação eleve preço. O que a exportação faz é que ela elimina aquela possibilidade do preço despencar com safras elevadas, porque você tem mercados internos fortes e externos da mesma forma. Então, essa questão de prever preço maior porque está exportando, não, eu discordo. Se você olhar, tem muitos modelos que nós mesmos construímos aqui que mostram que a correlação é exata. Quem ficar caro em exportação não exporta, o mercado se equilibra por forças normais dele. O que acontece é que o preço não cai mais, aquele preço baixo de milho em super safra, isso não vai acontecer mais. Isso eu concordo e é fato. Agora, elevar o preço, não, porque os concorrentes, preço FOB e portos, são commodities, dado o preço do mercado internacional, matérias-primas padronizadas. Então, preços firmes. Nesse momento, o horizonte realmente é para um preço na casa de R$80, R$90, média de 85, podendo ir aceito tranquilamente na entre-safra. Muito obrigada, Carlos Kogo, pela resposta objetiva e direta. Jefferson, tem 1 minutinho e meio para você. Conta pra gente. A China e o Brasil pretendem agora estreitar relações, né? De acordo com o presidente Lula, que estará em março na China. Essa aproximação, na sua avaliação, vai favorecer o mercado de fertilizantes? A relação política não tende a favorecer muito o comércio de fertilizantes. Nós temos que pensar que são empresas privadas que possuem interesses em fomentar negócios. A China, querendo ou não, é uma grande fornecedora de fosfatados e nitrogenados para países do mundo inteiro. Nós, no Brasil, ano passado, importamos uma grande quantidade de sulfato de amônio da China, quase chegamos a 5 milhões de toneladas, um recorde no ano passado. Para esse ano, a China tende a aumentar a produção e o Brasil pode se beneficiar disso. Então, eu acredito que mais do que governo são relações comerciais, e essas relações, querendo ou não, são feitas por empresas privadas. E, óbvio, a China também tem interesse no Brasil, que é um mercado que tem muito potencial de crescer nos próximos anos, e quem sabe, aí no curto espaço de tempo, nós vamos ser o terceiro maior consumidor de adubo do mundo. Então, é claro que tem interesse aqui também. Muito bom estar com vocês três, trazendo essa informação densa, de qualidade para a nossa audiência, que é muito qualificada e merece profissionais que possam iluminar o horizonte que vem por aí. Pedro Costa Júnior, cientista político, agradecemos a sua presença. Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio, da mesma forma, agradecemos a sua presença. E a você, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest Commodities. Voltem sempre, vocês são muito bem-vindos. Até a próxima.